Vamos lá, o Sport hoje faz o seu último treinamento antes de encarar o Atlético Goianiense. O jogo acontece amanhã às 9h30 da noite na Ilha do Retiro. E ontem, no treinamento que aconteceu no CT, membros da principal torcida organizada do clube foram, até Paratibe cobrar dos jogadores. Segundo o pronunciamento da diretoria do Sport, foi uma conversa pacífica e sem mais problemas. Mas foi até algo que eu questionei através do meu Twitter, de que como é que o associado do esporte, torcedor comum do esporte, que poderia ter a sexta-feira com um treino na ilha para dar aquele último incentivo, depois da nota publicada de Anderson Moreira no último final de semana, destacando que o momento não é bom, mas que vai precisar da torcida. Depois vem Yuri Romão, através de um vídeo publicado nas redes oficiais do esporte, também falando sobre a situação do clube, de que é de momento de apoio. Esse mesmo clube, ele abre as portas para uma torcida organizada, para fazer pressão nos atletas, faltando 3 rodadas para o final do campeonato. Enquanto aquele torcedor que queria o apoio, queria dar aquele incentivo a mais, faltando esses poucos jogos para o término da competição, teve esse direito cerceado. Esporte, nos últimos instantes, a gente até vem percebendo que não tem aberto as movimentações no CT ou na ilha para a imprensa. Tem sido treinamentos mais fechados. Na maioria das vezes a gente consegue informações por conta da assessoria de comunicação do clube, ou seja, é um clube que tem se fechado para a imprensa e também para o seu torcedor, embora o torcedor sempre dê a resposta positiva. A gente viu aí a última parcial divulgada pelo clube dos ingressos que foram vendidos até então para esse confronto. 18.132 bilhetes comercializados. E ainda com a novidade ontem, a arquibancada do placar vai estar disponível, liberada para o torcedor do esporte, com ingresso a preço único de R$20. Expectativa de casa cheia. As sociais, elas já estão esgotadas, já não tem mais ingressos para as sociais. E um jogo de uma pressão absurda, tendo em vista que é um jogo direto. O Sport é o 5º colocado, o Atlético Goianiense também, na 4ª posição, 60 pontos, tá no G4, tá querendo subir para a Série A, e vai ser um jogo onde o Sport vai ter muitas dificuldades, sem dúvida alguma, pelo que vem apresentando nos últimos jogos. As partidas do Sport recentemente não tem agradado em termos de desempenho e também de resultado o torcedor rubro-negro. Wagner do Nascimento Magalhães é o árbitro principal, não caiu muito bem ao gosto do torcedor do Atlético Goianiense. São as informações vindas de Goiânia, segundo a imprensa de Goiânia, os próprios torcedores, a diretoria. É um árbitro, abre aspas, caseiro, fecha aspas. É um árbitro da casa, um árbitro que concede muitas coisas para as equipes que jogam diante de sua torcida. O Sport provou, desse árbitro, digamos, caseiro, supostamente caseiro pelo Atlético, mas que também teve vitórias do Sport como visitante, tendo o Wagner do Nascimento Magalhães como árbitro. Se a gente citou aqui os exemplos ontem desta mesma Série B, onde o Sport foi até São Luís e bateu o Sampaio por 2-1, onde o Sport venceu o São Paulo jogando no Morumbi por 3-1 pela Copa do Brasil. O último foi em casa, foi na ilha, 2-1 contra a Chapecoense. E a queixa do torcedor do Sport por esse árbitro é a questão dos acréscimos. São muitos acréscimos. No jogo da Chapecoense, a grande queixa foi essa, tanto no primeiro como no segundo tempo. O torcedor do Sport falou bastante sobre essa questão dos acréscimos dados por Wagner do Nascimento Magalhães, que será auxiliado por Luiz Cláudio Regazzoni e pelo Thiago Rosa de Oliveira. São 2 cariocas também que estarão nas bandeiras, para esse jogo, para esse duelo. O 4º árbitro será o Paulo Belense Filho, que é daqui de Pernambuco, e o Rodrigo Nunes de Sá, também do Rio de Janeiro, será o responsável pelo uso da tecnologia.
Em relação ao Atlético Goianiense, delegação goiana já está no Recife. Eu até mandar um abraço para o querido Arthur Santiago. Sempre que eu busco informações do Atlético Goianiense, ele sempre muito apto, né? Sempre à disposição com informações. E ele destacou que a delegação chegou ontem, né, à capital pernambucana, e faz um treinamento hoje em regime fechado nos aflitos. O treinamento do Atlético Goianiense é o último. A gente viu até algumas fotos que foram divulgadas. Gustavo Coutinho, Matheus Peixoto, jogadores que já passaram pelo esporte e que hoje defendem as cores do Dragão Goiano. O Atlético Goianiense, minha gente, se hoje o Sport é o 7º colocado no retorno, o Sport tem 24 pontos, com 6 vitórias, 6 empates e 4 derrotas. A chamada race do Sport, né, para quem gosta muito de apostas esportivas, os últimos jogos do Leão, eles não têm sido favoráveis. O Sport, das últimas 13 partidas, só venceu 3. Passou 16 rodadas dentro do G4 e agora saiu. Enquanto isso, o Atlético Goianiense é o líder do retorno. O Atlético Goianiense tem 33 pontos em 16 jogos. 10 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. O melhor ataque entre as equipes do retorno. Do retorno ele tem 27 gols. Mais um dado interessante, segundo melhor ataque é o do Sport. Mesmo em 7º no retorno, o Sport tem 26 gols anotados. O que derruba o Sport no retorno é a defesa. Todas as equipes que estão no G4 do retorno, Atlético Goianiense, Juventude, Vitória e a surpreendente campanha do CRB em 4º do retorno, são equipes que tomaram poucos gols. O Mirassol tem a melhor defesa junto com o Guarani, só tomou 11 gols. O Sport tomou 21 gols. A defesa do Sport é igual à defesa da Tombense em números. Tomou os mesmos 21 gols. Para se ter uma ideia, a Ponte Preta, que faz uma campanha terrível nesse segundo turno, é a 18ª, tem uma defesa melhor que a do Sport. Tomou 20 gols. O Sport tomou 21. Então, a gente já sabe os motivos claros, né, do Sport e essa queda de rendimento. Gols nos começos da partida. Os gols que foram tomados têm sido frequentes e não era assim, né, em situações anteriores. E vai ser um desafio enorme, porque o Atlético, embora venha de 2 resultados, né, 2 jogos sem vencer, perdeu o clássico para o Vila Nova, né, um jogo onde a equipe poderia ter saído com um bom resultado, empatou com o Novo Horizontino em confronto direto. Agora vai para um jogo contra a equipe do Sport, mais um duelo direto, desta vez fora de casa. Então vai ser um desafio e tanto para ambas as equipes. E para mim, para a gente finalizar e ouvir as palavras de Chico, das duas, uma. Se o Sport vence, o Sport tá na briga pelo acesso, volta ao G4 e tem tudo para subir. Porque a confiança vai se elevar e mesmo com um placar de 1-0, 2-1, apertado na chuva, ninguém sabe o cenário, mas com esse recorte o Sport tem tudo para se sair vitorioso. Em caso de empate, tudo indefinido, o Sport vai jogar a sorte em Salvador contra o Vitória. Em caso de derrota, minha gente, pode esquecer esse acesso, porque a confiança dos jogadores ficarão bem abaladas e a expectativa é de que tenhamos aí, né, um Sport bem cabisbaixo para a 37ª rodada, sentindo, né, o jogo fora de casa no Barradão. Vitória ainda não conquistou matematicamente seu acesso e tem um jogo dificílimo contra o Novo Horizontino nessa rodada. Então tudo passa pelo jogo de amanhã. Amanhã é o dia mais importante para o Sport nessa Série B do Campeonato Brasileiro. É um jogo definidor de caminhos nesta competição.